Bom dia, sejam bem-vindos ao Café com ABD. Este encontro faz parte das comemorações pelos 40 anos da entidade. Hoje o tema é A Caminho da Participação Brasileira no IF Design Award. Meu nome é Ângela Villarrubi, eu sou jornalista e vou entrevistar Ana Brum, que é diretora técnica do Centro Brasil Design, em Curitiba, e é representante do IF no Brasil. A Ana Brum, ela é designer, mestre em desenvolvimento e organizações, especialista em engenharia de produto e design. Ela é também professora universitária de pós-graduação. Ana atua há mais de 20 anos em gestão de design, business design, sustentabilidade, design para exportações, políticas públicas e cenários de design. Bom dia, Ana. Bom dia, Ângela. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês e com a ABD. É um prazer que você esteja aqui com a gente. Que bom. Ana, o IFE, eu acho que ele é o prêmio mais conhecido ao redor do mundo em relação a design e campos correlatos, não? Fala um pouquinho para a gente qual que é a importância, qual que é a relevância do IFE. Você sabe que a gente tem muitos estudos, né, a respeito de premiações, e a gente acabou fazendo há quase 10 anos atrás uma grande tabela comparativa com os principais prêmios mundiais. E a gente começa a perceber que o IF Design Award, ele tem características bem importantes que a gente começa a olhar com mais critérios. Primeiro, Ângela, que é essa periodicidade, né? Um prêmio que acontece há mais de 65 anos para a gente tem uma credibilidade muito grande. A sua base na Europa também nos traz assim uma garantia de qualidade, de credibilidade e de responsabilidade. Fora esse prêmio ser tão plural, né? A gente está aqui no universo de designers de interiores, mas é um prêmio que está sendo objeto de desejo de muitos profissionais criativos, né? Tanto agora, aqui da nossa área de design de interiores, quanto designers de produto, moda, design de serviços, arquitetos, publicitários. Então, a gente tem aí uma gama muito grande de profissionais criativos que olham com muito foco para o IF Design Award. Só para lembrar, o IFE, que pode ser IFE ou IF, não é, Ana? As duas formas estão corretas para falar. Você sabe, Ângela, que até a gente internamente aí na equipe do Centro Brasil Design fala das duas maneiras. Então, pode ficar muito à vontade para IF ou IF. Tá bom. Bom, o IFE, ou IF, foi criado em 1953 na Alemanha, mas é um concurso global. Profissionais de todo mundo podem apresentar seus projetos, seus produtos, né? Ana, eu vejo que o IFE está dividido em disciplinas, e dentro dessas disciplinas há várias categorias, não? Explica para a gente quais são as disciplinas. Quando eu comento que ele é muito plural, ele é realmente muito abrangente e ele é muito receptivo a todas as áreas da criatividade, né? São 9 disciplinas. Então a gente começa aí falando do design de produto, que é muito selecionado, que os brasileiros inscrevem bastante, principalmente o setor moveleiro. Uma outra disciplina são as embalagens. Tem uma disciplina que ganha muito espaço no IF, que é a comunicação, que aí a gente coloca marcas, o branding, as grandes campanhas. A categoria design de interiores, que né, eu acho que é o foco aqui da nossa conversa, arquitetura, sim, conceitos profissionais, que são aqueles projetos conceituais, design de serviços, o X e o I, que é a parte de internet das coisas, a experiência do usuário e design de interação. Então, a gente pode perceber nessas 9 disciplinas que a gente tem uma abrangência muito grande, né? Em quais disciplinas o Brasil costuma se sair melhor em termos de premiação? É quase que uma relação é proporcional. O que eu posso te dizer é que a gente tem muita inscrição do setor moveleiro e todo ano a gente tem várias conquistas no segmento moveleiro e isso abre os olhos dos compradores internacionais e a gente sempre tem premiados brasileiros nesse segmento de móveis. A parte de arquitetura também tem se destacado bastante, mesmo a gente tendo vários outros prêmios de arquitetura né, no mundo, a gente vê que o olhar dos arquitetos
para essa categoria tem crescido bastante, e a parte de comunicação também vem crescendo muito. Eu acho que um pouco dessa relação da criatividade, da publicidade que os brasileiros já conquistaram bastante no mundo, então a gente vê assim um crescimento e uma maior aderência desses segmentos de inscrição. O que é bacana, Ângela, a gente dividir aí com todos os ouvintes que estão nos prestigiando, é que a gente tem praticamente 30% de efetividade, ou de taxa de conversão, que a gente chama, Ângela. Os projetos brasileiros, eles não têm um volume gigantesco de inscrição, como a gente pode comparar, por exemplo, com a China, que inscreve absurdamente. Mas o que a gente inscreve tem uma taxa muito grande de concretização, de conversão. Os projetos brasileiros, a maioria deles acaba vencendo, com uma taxa assim de 30%, enquanto a China, por exemplo, que inscreve volumes gigantescos, né, como tudo que eles fazem, a taxa acaba sendo bem pequena. Então isso é uma satisfação para a gente, porque o designer brasileiro, né, o criativo brasileiro que se inscreve, ele vai com aquela, já com o pressuposto que o projeto é bom, ele acredita no seu projeto. Ana, você sabe dizer quantos projetos se inscrevem por ano ou participam por ano no IFE? A gente tem uma média de 200 projetos brasileiros que se inscrevem todo ano, no E universo aí de 7 mil projetos no mundo. muito grande, um enorme volume de inscrições. Ana, como é que se saem os designers de interiores brasileiros dentro do IFE? Aqui eu faço um pedido para que a gente, né, para que os designers de interiores olhem com um pouco mais de energia, de foco para esse prêmio. A gente não teve ainda, nesse histórico, né, de mais de 60 anos de prêmio, de 10 anos que a gente representa o prêmio no Brasil, ainda um designer de interiores premiado. A gente tem projetos de design de interiores que se inscrevem por arquitetos que acabam conquistando o prêmio nessa categoria. Mas o nosso sonho é que a gente tenha um designer de interiores brasileiro sendo premiado internacionalmente no IFE, porque a gente sabe do potencial criativo dessa categoria para estar representando o Brasil aí no mundo. Vejamos, a categoria onde o designer de interiores melhor se enquadraria é dentro dessa disciplina de arquitetura de interiores, não é isso? Isso. Numa tradução livre, né, seria isso. Uhum. Quais são as categorias dentro dessa disciplina? Tá. Dentro dessa disciplina, a gente tem 8 categorias. Eu vou relacioná-las claro, né, o público já vai identificando se tem algum projeto que tem aderência. A primeira categoria são feiras e exposições. Então, a gente está falando assim de estandes de corporativos que muitos designers acabam desenvolvendo, e isso cabe muito bem aqui. A gente já teve projetos premiados, exposições públicas, onde a gente tem aí realmente exposições com temáticas distintas, com acesso público das pessoas, então isso com assinatura, a gente também tem aí vários exemplos, showrooms, e design corporativo comercial, isso é muito bem visto lá no IFE, porque a gente está falando de um prêmio que privilegia a indústria, a empresa, projetos que realmente têm esse apelo comercial. A gente tem uma categoria bem bacana, que são hotéis, spas, restaurantes e bares. Aqui, então, assim, é um universo bem grande. Uma categoria que eu acho que é importante para o público que está nos acompanhando agora, que é a quinta categoria dentro dessa disciplina, que é residencial, que eu acredito que a gente tem aí um bom universo de projetos. A sexta categoria são escritórios e espaços de trabalho. Hoje, com essa mudança, né, em tempos de pandemia, isso está sendo muito questionado, está sendo muito exaltado, justamente para se criarem espaços de trabalho mais polivalentes. Tem uma sétima categoria, que é público, onde a gente vê a interação das pessoas, espaços públicos, externos, muitas vezes vinculados a
prefeituras, isso também acaba se enquadrando. E por último, a gente tem instalações, que também é uma categoria um pouco mais específica, mas também contemplada aqui. Explica um pouquinho para a gente, destrincha um pouquinho a categoria residencial, que eu acho que é de enorme interesse também para o público da ABD, porque parece que pode participar de diversas formas, não? Sempre pensando no ineditismo, né? Nos espaços que têm alguma peculiaridade, o que a gente percebe é que nessa categoria residencial, o designer de interiores ou o arquiteto que se inscreve, ele quer valorizar o seu trabalho e também prestigiar o seu cliente especial. A gente está no universo de chancelas, né? O prêmio é uma chancela. E quando a gente fala isso, eu, como profissional, que tem um reconhecimento internacional de uma categoria, por exemplo, residencial, existe eu mudo de patamar profissional. Então, assim, o que a gente percebe é que tem uma combinação de fatores entre o seu cliente, que também tem que topar essa inscrição, né? É uma cumplicidade, e o designer de interiores que fez esse projeto. Então, a gente vê, assim, uma alavancada da carreira, muda de patamar, e você acaba prestigiando também teu cliente com um projeto que foi premiado internacionalmente. Aqui entram, assim, espaços os mais diversos possíveis, né? Tanto ambientes residenciais completos, quanto segmentados. Porque a gente sabe que, às vezes, num projeto todo, nem todos os ambientes têm aquela mesma ou engenhosidade, ou assim as particularidades criativas. Às vezes um ambiente não é tão, né, não tem tanta oportunidade de exercer a criatividade e a inovação, então podem ser assim também ambientes mais segmentados do universo residencial. Não sei se esclareceu, Ângela. Esclareceu sim. Ou seja, o profissional pode apresentar uma casa completa, um apartamento completo, ou pode apresentar somente a cozinha, por exemplo. Exatamente, exatamente. Porque ali Cozinha, ele achou banheiro. que tem mais isso, que ali ele exerceu mais a sua criatividade, lá ele colocou uma solução que resolveu o problema daquele cliente. E o mais legal disso, Ângela, é que a gente pode também usar o espaço descritivo, né, que o prêmio você vai colocar imagens e tal, mas tem um espaço de descrição que você pode abordar essa tua criatividade. Que problema que você resolveu? Que eu acho que é para isso que a gente está trabalhando tanto, né? Solucionar problemas para os clientes. Ana, outra coisa também em relação às categorias dentro dessa disciplina seria a categoria público. Aí entrariam edifícios administrativos, postos de saúde, escolas, creches, universidades, bibliotecas, museus. É isso? Exatamente. Quando o IF coloca essa categoria público, é porque ele percebeu uma grande participação dos criativos nesses espaços comunitários, onde a exigência da criatividade, das técnicas, é muito maior, eu diria. E com isso, acaba prestigiando também ambientes que têm uma relação com a sociedade muito grande. A gente percebe que nessa categoria, vários profissionais trabalham, às vezes, de forma voluntária, participando de um grupo de expertises, né? Então, é realmente uma oportunidade de, puxa, eu colaborei com o projeto, e eu posso ter ainda, resgatar os benefícios desse meu trabalho, não necessariamente voluntário, mas muitas vezes são projetos que envolvem uma grande participação de profissionais e o reconhecimento pode vir através do prêmio. É isso mesmo. Eu vejo, Ana, que existe uma parceria entre a ABD e o Centro Brasil Design para orientar os profissionais associados à ABD para participar do IFE. Como é que funciona esse tipo de orientação? Isso a gente traz em primeira mão.
O Centro Brasil Design, junto com a ABD, é uma parceria que vem se estreitando cada vez mais, e a gente traz para vocês, associados em primeira mão, uma coisa que a gente não pode fazer para todas as empresas e todos os profissionais no Brasil, porque a gente não teria braço para isso. Mas a gente está disponibilizando, por meio dessa parceria, uma assessoria para os designers de interiores que tem a intenção de buscar um reconhecimento internacional, que a gente vai abrir um canal direto de contato. A Juliana Buso, que é a pessoa que está à frente disso no Centro Brasil Design, está aqui nos assistindo e está disponibilizando o e-mail dela para que vocês entrem em contato, tirem as dúvidas, mandem projetos. Será que esse projeto tem pegada para ganhar um prêmio internacional? Eu estou em dúvida entre esse projeto e esse, em que categoria eu me enquadro melhor, porque a gente vai todo ano, Ângela, para a Alemanha e acompanha esses jurados, né, que são reunidos do mundo inteiro, e a gente sabe as particularidades, o que você tem que, às vezes, apresentar com mais detalhe, o que você tem que enaltecer. E isso é uma parceria que eu trago agora para vocês, aqui para a BD, é uma assessoria sem custo, justamente para a gente otimizar ainda mais o criativo brasileiro a se inscrever e conquistar esse reconhecimento. Ou seja, é um bom caminho para otimizar as possibilidades para receber prêmio. Isso mesmo, isso mesmo. A gente está à disposição e depois eu posso passar o e-mail da Juliana, Ângela, a gente pode também deixar disponível para quem está nos assistindo, porque realmente é uma assessoria tete a tete, acho que é isso que a gente precisa hoje em dia, né? Nesse mundo todo digital que a gente está, a gente quer trocar um pouco de informação, quer conhecer um pouco dos bastidores, quer tirar muitas dúvidas, e é difícil realmente a frieza de uma plataforma onde o mundo inteiro se inscreve, como é que você tira, assim, apara algumas arestas no teu país. Então, a gente está disponibilizando isso para os associados da ABD. Ana, você sabe dizer o e-mail da Juliana? Sei, sim, é juliana@cbd, né, de Centro Brasil Design, .org.br. Ela já está à disposição, recebendo aí as perguntas, os projetos, as dúvidas que todo mundo pode ter. Em 1 minuto ela já recebe o primeiro e-mail. Ei, Vejamos. maravilha. Quais são os critérios objetivos de avaliação do IFE para um projeto? Porque não é subjetivo. A gente às vezes pensa que os critérios são subjetivos, gosto mais desse, daquele. Não, há patamares, há itens, não, a seguir, e são itens que são pontuados. A gente gosta muito de enaltecer isso, porque no design parece que é tudo subjetivo, né, Ângela? E realmente esse corpo de jurados, eles são treinados, capacitados para olhar pontualmente e observar esses critérios de avaliação. Então, são 5 os critérios. Primeiro, a ideia. Como é que essa disposição das peças estão nesse ambiente, nesse espaço, né? É quase como se fosse assim, esse layout, essa composição. Isso é muito avaliado, né? O segundo é a forma. As peças que o designer de interiores escolheu para compor esse espaço. Então, realmente, essa combinação da disposição do espaço com o que ele realmente escolheu, a curadoria do designer de interiores para aquelas peças no espaço. O terceiro é a função, que benefícios essa composição que o designer de interiores fez trouxe para o usuário nesse espaço. Aqui a gente pode pensar em acessibilidade, a gente pode pensar em circulação, vários critérios como esse. Usabilidade, eficiência. Usabilidade, exatamente. Uhum. A parte inclusiva, usabilidade. Tem um item que eu colocaria aqui também, que talvez seja essa assim, iluminação, a oportunidade de usar a natureza a favor desse ambiente para minimizar o impacto, né, do meio ambiente, como racionalização de material, a iluminação natural, tudo isso entra em função. Tem um quarto item que é diferenciação e inovação. Aqui é aquele
detalhe do projeto que só você, designer de interiores, com o seu cliente percebeu? Ou é aquela grande pegada do projeto que tem que estar no descritivo e que realmente faz você perceber que esse teu projeto tem chance de ganhar um prêmio internacional? E o quinto critério, que eu acho que é importante, e a gente fez um levantamento de todos os prêmios internacionais, esse critério aparece em todos os prêmios, e hoje ele está cada vez mais relevante, que é o impacto, sustentabilidade e benefícios que o teu projeto trouxe para o cliente. Aqui a gente pode pensar em a escolha dos materiais, né? Porque se a gente às vezes escolhe uma tinta especificamente e a composição dela de cera tóxica, são critérios que pode ser default hoje, né, para os projetos de design de interiores, mas a gente tem que perceber que isso é agregação de valor. Então, se eu percebo isso e apresento para o meu cliente como um diferencial competitivo do meu pensamento criativo, eu também posso usar isso a meu favor num prêmio internacional. Porque eu acredito que hoje, com esse universo que a gente tem de opções, essa curadoria, né, de que cor, de que tinta, de que combinação, tudo isso faz parte da minha expertise. Então, eu preciso colocar isso como uma habilidade que eu tive na hora de compor esse ambiente. Então, são 5 esses critérios. Ana, o IFE, ele não premia, não dá nenhum prêmio em dinheiro ou serviço, bom, não serviços, enfim, não dá um prêmio físico. Quais são os benefícios, por outro lado, dos trabalhos premiados? Tá. É bem boa essa tua pergunta, porque quando a gente fala assim, prêmio, parece que a gente vai ganhar alguma coisa. E essa é a diferença dos prêmios internacionais e principalmente dos prêmios europeus, aonde você paga por um serviço. Você está pagando por alguém analisar, né, pessoas de 50 países que se reúnem para analisar o teu projeto. Então você está, na verdade, vários especialistas. Vários especialistas que vão analisar o teu projeto. Você está se expondo e você vai ter esse reconhecimento nessa mesma proporção. É normal a gente ter um pouco de receio, porque é uma exposição, uma validação do meu trabalho, feito por alguém que não está do meu lado, que eu não faço networking, eu não faço um trabalho próximo, a pessoa nem me conhece, ela vai avaliar realmente o que eu fiz. Eu acho que é esse o grande valor. Então, quando a gente faz isso, a gente tem que pagar uma estrutura para nos avaliar. E é essa característica do prêmio internacional, principalmente dos europeus, onde você não ganha dinheiro, e sim você ganha a chancela. Esse selo conquistado, você acaba usando em toda a tua comunicação. A partir dessa nossa conversa de hoje, eu queria que vocês ficassem atentos a algumas marcas que utilizam esse selo nas suas embalagens, alguns escritórios que utilizam esse selo nas suas assinaturas de e-mail, nos seus portfólios, na sua comunicação, porque começa a mudar, né, nos seus sites. Você entra em alguns escritórios e estão lá os selos conquistados. Na verdade, assim, é uma gratificação, né, que não é medida financeiramente, e sim com esse reconhecimento. Um outro benefício importante, Ângela, é que essa premiação ela vai acontecer em Berlim, em maio. Então, os vencedores também vão ser convidados para estar nesse petit comitê de vencedores mundiais, nessa grande cerimônia e linda cerimônia de premiação que acontecerá em Berlim em maio. E um outro benefício importante é que o teu projeto, a tua página vai ficar no World Design Guide, na maior plataforma de design do mundo, onde os olhares mais críticos dos compradores, dos observadores, dos jornalistas vão para essa plataforma para ver o que há de melhor no mundo do design naquele período. Então, você fica com uma página nessa plataforma durante um ano. Então, de certa maneira, se a gente converter isso para financeiro, você tem um benefício. Agora, o mais importante é que a gente começa a potencializar os benefícios de um prêmio internacional quando a gente toma a frente e a gente começa a usar isso a nosso favor. Como eu comentei que algumas empresas colocam isso em destaque nas suas comunicações. Os selos são importantíssimos, não?
É o que nos move, né? Imagina, a gente vai num supermercado, por exemplo, você, numa embalagem, você vê um selo, não vê a outra, você, nossa, esse aqui passou por um critério, por um crivo. Então a gente já, ainda mais do serviço, né? Que hoje os serviços são realmente os grandes balizadores da economia. Então, se eu consigo me diferenciar do meu colega, do profissional que também está disputando comigo, e o que a gente percebe, Ângela, que as empresas buscam profissionais premiados. Então, a gente que recebe muito briefing de empresa, né? A gente faz essa ponte da empresa com o criativo. Algumas empresas falam assim, mas eu queria trabalhar com alguém que já tem um reconhecimento. Eu me sinto mais seguro. E realmente é uma chancela de diferenciação. Vejamos, aqui a Valesca Andrade está perguntando o nome da plataforma. É World Design Guide, É o Valesca. World Design Guide, sim. Uhum. Agora, vamos falar do prazo das inscrições, que estão perguntando aqui, a Lúcia França, né? E o Tá. custo das taxas de inscrição. Então, vamos lá. Eu tenho uma colinha. A gente tem, Angela, um período que é dia 30 de outubro, ainda com uma taxa mais reduzida, porque as inscrições no IFE vão até 1º de dezembro. No site do Centro Brasil Design, a gente tem um PDF que explica todas as etapas, todas as taxas, os benefícios e um cronograma, mas eu vou rapidamente esclarecer a vocês. A gente tem, então, até dia 30 de outubro, um valor ainda com desconto, que é 350 euros. E nesse momento, o IFE, sensibilizado, né, em função de os problemas que a pandemia causou, está fazendo, isso é inédito, fazer 2 inscrições pelo preço de uma. Isso, no primeiro prazo que já expirou agora em junho, a gente teve assim uma busca muito grande dos criativos brasileiros que aproveitaram, porque às vezes você tem dúvida se esse ou aquele projeto, qual que teria mais potencial. Então, nesse momento, o IFE está disponibilizando 2 inscrições pelo preço de uma. Isso é realmente para a gente, até quem nunca participou, né, testar os seus projetos, testar aí a sua forma, porque tem toda uma habilidade para inscrever e a gente vai estar à disposição para isso. Então, essa primeira taxa de 350 euros. Depois, a gente tem um momento, e isso mudou esse ano, onde os jurados vão analisar os projetos e fazer um primeiro filtro. Esse momento, ele custa 200 euros. Então, a gente vai vendo que o IF é um prêmio que você vai pagando à medida que você vai avançando nas fases, né? E, por fim, você paga uma taxa, que é o Winner Free, que é realmente a taxa para quem é premiado, para quem é vencedor. E isso envolve, que a gente está falando de 1.600 euros, mas ela envolve uma taxa que vai cobrir a cerimônia de premiação, toda essa abordagem. O IFE tem uma grande força na mídia mundial. Então, quem é vencedor vai estar nesse banco de dados, nesse release mundial que vai para todos os principais jornalistas e os principais canais de revistas, jornais no mundo, essa relação dos melhores designers no mundo. E, por fim, também está incluído nessa taxa esse valor dessa construção dessa página, nessa plataforma, o World Design Guide, que a gente comentou. Então, a gente acaba percebendo que você tem etapas a serem cumpridas. E a inovação desse ano, Ângela e os amigos da BD, é que o corpo de jurados vai dar um feedback sobre o seu projeto. Se ele for premiado ou se ele não for. Eu acho que só isso já seria uma assessoria internacional importantíssima para a validação e balizamento do nosso trabalho. Alguém pergunta ali... Oi? Perdão, Ana. Na verdade, é um relatório que esse corpo de jurados vai repassar para o profissional inscrito sobre o seu projeto ou produto. É isso? Isso mesmo. Acho ousado e o IFE tomou essa atitude inovadora esse ano justamente para dar um suporte, né, um feedback, porque a gente sabe que o momento é difícil, só que esse momento vai passar. E quem vai estar preparado para fazer bons projetos quando esse tumulto passar,
quem que vai ter um selo de reconhecimento para se destacar no mercado. Então, esse momento de renovação e de reestruturação é que o IFE está pensando para dar o suporte para os profissionais que são atuantes no mercado. Então, Ana, só para ficar claro, as inscrições até 30 de outubro custam 350 euros, 2 por 1, 2 projetos pelo preço de uma inscrição. Exatamente. Posteriormente, é isso. Posteriormente, até o dia 1º de dezembro, a inscrição custa 450 euros, porém, apenas para um projeto. Isso. Daí essa promoção de 2 por 1, ela finaliza. Eu vejo que aqui estão perguntando se o descritivo pode ser em português. É uma pergunta da Juliana. Não, a gente, como é um prêmio internacional, toda a inscrição é em inglês. No passado era só em alemão, então isso já foi mudando. Hoje toda a inscrição é em inglês. E a gente dá todo o suporte que os profissionais precisam para fazer alguma adequação nesse sentido. Mas o descritivo é em inglês. A Cristina Kuhlmann fez aqui algumas observações. Ela disse que ela tem um projeto de imobiliário e ela já tentou se inscrever no IFE, mas ela coloca assim: seria interessante um guide sobre o passo a passo, pois tem vários detalhes na inscrição e necessita ser em inglês. Como vocês estão auxiliando nisso? E se pode ser com a Juliana? Isso, acabei de colocar o e-mail da Juliana ali no chat. É justamente isso que a gente quer oportunizar para os associados da BD, esse passo a passo. A gente fez um PDF que está no site do CBD mostrando esse passo a passo, quase que como um tutorial. Mas a Juliana tem essa preocupação de fazer isso, de repente até em tempo real, com o designer que está fazendo a inscrição lá no computador dele. A gente daí agenda um horário e a Juliana vai fazendo junto com o designer essa inscrição, porque realmente tem algumas particularidades que é bom estar fazendo em conjunto, né? Mas realmente é todo em inglês, mas a gente coloca toda a nossa estrutura à disposição, porque a primeira inscrição é um pouquinho mais difícil para quem nunca participou. Depois pega o jeito e vai ficando mais natural. A Marta Tavares pergunta se o projeto tem que estar executado. Uma excelente pergunta. O IF ele tem uma característica de receber projetos com tempo curto de realização. Então, assim, a gente não pode inscrever no IF projetos executados há 10 anos atrás, porque é uma renovação, eles querem mostrar sempre o que há de mais atual no mundo. Então, o IF aceita projetos de até 2 anos. Agora, se o projeto será executado, existe a possibilidade desde que o cliente ele confirme que pode ser inscrito esse projeto. Vejam bem, uma indústria que desenvolve um produto, mas não foi lançado ainda, e daí o prêmio é divulgado amplamente para o mundo inteiro e a indústria não lançou, ela acaba criando até um conflito, né? Então a gente tem que cuidar só com isso. Eu acho que no caso de design de interiores, a gente está falando às vezes de projetos que estão na planta e que ainda serão executados. É o máximo, e a gente tá acompanhando alguns projetos de arquitetura esse ano, que o projeto está na planta, vai ser lançado, e quando for lançado já quer ter o selo, porque não tem confidencialidade. É um projeto inédito, bacana, que quando for lançado para o mercado já é lançado com o selo IFE. Isso agrega muito mais valor ao projeto, então não tem problema algum se ele será lançado. A única restrição é se ele é muito antigo, daí existe uma restrição sim. Vejamos, a Lúcia França pergunta se o prêmio de design ou as inscrições para design de produto têm o mesmo valor. É a mesma dinâmica, é o mesmo valor, o que muda é aquela taxa lá no final, porque é onde o produto fica em exposição ou não. A gente acredita que os projetos de design de interiores, eles vão todos de forma virtual, né? Não imagino que alguém vai mandar uma maquete, por exemplo. Isso será tudo virtual. Essa dinâmica do envio e do que será colocado lá em exposição, até para que os jurados possam avaliar, é que determina essa taxa. Então, a gente pode
Lúcia, teria que ver assim proporção, mas imagine, Lúcia, que a gente já teve empresas que desenvolveu projetos assim, mesas muito pesadas, sofás gigantescos. Esses projetos eles não são enviados para a Alemanha, muitas vezes em função do custo do transporte. Então, a gente acaba recebendo as inscrições, né, através de uma animação, um 3D, fotos bem elaboradas em estúdio, o que elimina o envio do produto. Mas é claro, imagine se nós estivéssemos aqui agora olhando, analisando produtos. A gente tem necessidade de tocar, né? E isso que acontece muitas vezes, as empresas acabam marcando com os custos de envio. Então, para produto, às vezes a gente tem que pensar no custo do envio, quando for viável, porque os jurados, eles sentam nas cadeiras, eles abrem e fecham as tampas, eles ligam, desligam a luminária. E é muito bacana porque isso é real, né? Daí você consegue ter assim aquela amplitude maior da avaliação. Vejamos, a Juliana também pergunta se o projeto pode ter concorrido em outros prêmios, ou tem que ser inédito o projeto? Ótimo, Juliana. Não precisa ser inédito. A gente tem histórico de projetos que são premiados no IFE e depois em outros prêmios. É muito comum porque o IF ele é o primeiro a lançar os seus premiados. Então, assim, lá em março de 2021, a gente já vai saber todos os melhores projetos de design no mundo do ano de 2021. E o ano de 2021 ainda está acontecendo. Então, normalmente acontece o contrário. É premiado no IFE e depois participa de outros prêmios. Mas o contrário também é possível. De repente, fez esse ano e o projeto já ganhou prêmios esse ano e vai concorrer a um projeto em 2021. É possível, sim. Bom, já que estamos falando em prêmios e concursos, eu quero lembrar que a ABD lançou há pouco o ABD Design Awards. Trata-se de um prêmio voltado para o design de interiores. Para conhecer as bases desse concurso, é preciso entrar no site www.abddesignawards para conferir quais são as regras de inscrições. Eu também aproveito para convidar para que conheçam o site da ABD, que é o abd.org.br, porque lá é possível ver as atividades da ABD e os benefícios para os associados, como, por exemplo, tabela de honorários, consultoria jurídica, modelo de propostas, modelo de plano de reforma e o ABD Club, onde o associado recebe descontos com os parceiros da ABD, que pode ser escolas, lojas, etc., entre outros benefícios. Ana, me diz uma coisa, um prêmio pode alavancar uma carreira? Olha, Ângela, pode sim. A gente que tem trabalhado diretamente com os escritórios de design, eles têm relatos e a gente está colocando no ar aí nos próximos dias vários relatos de designers nas nossas mídias sociais. Eu convido todos a seguirem o CBD para ver não o que eu falo, e sim o que os designers falam sobre a mudança de paradigma dos seus escritórios. Tem um escritório que fala assim, antes eu corria atrás de clientes, agora os clientes é que me procuram porque eu ganhei um prêmio internacional. A gente é muito suscetível a isso, né, gente? O nosso universo aqui trabalha com imagem, trabalha com reconhecimento e com diferencial competitivo. E a gente às vezes fica se perguntando o que eu poderia fazer para melhorar a minha imagem no mercado. Eu posso garantir a vocês que conquistar um prêmio modifica o status da tua carreira, do patamar do teu escritório e faz com que você comece a buscar clientes com essa relação, né, de respeito de forma diferente. A gente começa a mudar um pouquinho essa engrenagem de preço para valor, porque justamente a gente está mostrando competência internacional e já teve o reconhecimento. Fica muito mais fácil a tratativa. Muito bem, Ana. Muito obrigada por participar aqui do Café com a ABD. Foi um prazer. Eu agradeço vocês, agradeço a ABD, esse trabalho incrível que essa gestão está fazendo. Eu acho que é realmente disruptiva. E contem conosco, contem com a Juliana, que está a postos lá para responder as perguntas de vocês. E eu fico à disposição para mais oportunidades como essa, Ângela. Muito obrigada pela tua condução. Eu que agradeço.
Nos vemos na próxima semana, no próximo Café com a BD. Até lá!